A Bíblia diz, no Números 12, que estava Arão e Miriam falando mal de Moisés dentro do templo. A geração de hoje é diferente do passado. É seu amigo quando está só do seu lado. Se esqueceram que na igreja é unidade e que no altar é pra falar a verdade. Estão vendendo até falsa informação. E tem irmão falando de irmão. Estão vendendo até falsa informação. E tem irmão falando de irmão. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte de oração. E tem irmão falando de irmão. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte de oração. Que tem irmão. Antigamente os crentes se ajudavam, subir ao monte para a oração. Hoje tem crente que está pagando preço pra ver o outro na tribulação. Parece que é mentira, mas é realidade. É uma tremenda falta de união. Seja na igreja ou no monte de oração. E tem irmão falando de irmão. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de... Seja na igreja ou no monte de oração. E tem irmão falando de irmão. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte de oração. Que tem irmão falando de irmão. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Irmão falando, 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 falando. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte. E tem irmão falando, falando. Irmão falando, falando. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte de oração. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando mal de irmão. Irmão falando mal de irmão. Falando, falando, falando. E tem irmão falando de irmão. É na igreja, é no monte, é na praça, é na esquina. Aonde que tá? Tá falando mal, vai se converter. Tem irmão falando de irmão. Irmão falando, irmão falando, irmão falando. Irmão falando, 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 falando. E tem irmão falando de irmão. Irmão falando de irmão. Seja na igreja ou no monte de oração. E tem irmão falando de irmão. Cuidado pra não sair leproso.